Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso CFO Evolution, que começa hoje aqui a jornada de 2023. Hoje a gente inicia o terceiro ano dessa jornada e a gente vem a cada ano incrementando os nossos canais de comunicações dessa comunidade que tem sido cada vez mais vibrante. E eu quero agradecer a cada um de vocês por fazer essa comunidade ser muito ativa, né? E ela está ficando cada vez maior e cada vez mais ativa. Então, muito obrigado, em nome da MUR e de todos os participantes dessa nossa comunidade. Só comentando rapidamente, né, para quem está chegando agora, nós estamos hoje com uma comunidade que vem se ampliando, como eu já falei. Hoje a gente tem mais ou menos 2.200 pessoas que convivem nesse nosso ambiente, trocando informações, compartilhando experiências no mundo dos gestores das finanças corporativas. O ano passado, a gente incrementou, né, nossos canais de comunicação com vocês. A gente criou o CFO Evolution Cast, que é um canal de podcast que a gente tem a cada mês, mais ou menos, trazido mais um episódio com temas do nosso interesse. A gente deve lançar semana que vem mais um episódio. A Patrícia e a equipe de marketing da MUR estão aí finalizando esse último episódio, que é o 7º. A gente também, no ano passado, criou um grupo de WhatsApp que, ao final do nosso encontro aqui, eu vou colocar para vocês o link e o QR Code para quem quiser participar desse grupo. A boa novidade é que o WhatsApp liberou para que os grupos tenham até 1.024 participantes. Então, a gente estava com uma lista de espera no ano passado e a gente já conseguiu trazer quem estava na lista de espera para dentro. E aqueles que ainda não participam, reforço aqui o convite para que venham conosco. Nós também estamos lançando agora uma novidade para esse ano, atendendo a uma solicitação de alguns participantes, algumas dicas, na verdade, que foram surgindo nos nossos contatos com esses membros, que foi a criação de um certificado de participação desses eventos, né? São eventos ricos, de muita troca, são profissionais falando para profissionais. A gente sempre também busca trazer para o grupo profissionais do meio acadêmico que possam nos ajudar nessa conexão teoria com prática. E aí surgiu essa solicitação de nós termos esses certificados para quem participar dos eventos. Ao longo desse evento de hoje, Patrícia vai compartilhar com vocês um link para vocês preencherem ali, um pequeno formulário, e aí, na sequência, a gente expede os certificados para vocês. Então, gente, sem mais delongas, eu já quero... A Patrícia já colocou aí o link, né, Patrícia, no chat. Então, quem quiser já ir preenchendo, fique à vontade. Na sequência, a gente emite os certificados para vocês. Então, vamos lá. Nesse primeiro encontro de hoje, né, de 2023, a gente vai começar com um tema que também foi solicitado, foi reforçado pelos membros da nossa comunidade no final do ano passado, depois daquele último webinar de 2022, quando a gente teve a apresentação do pessoal da Assets, que trouxe para a gente o resultado de uma pesquisa que eles já vêm fazendo há alguns anos sobre o perfil do CFO do Brasil, né, e o que se espera dele. E um dos pontos centrais da pesquisa é essa expectativa de que o diretor financeiro, o CFO e a sua equipe sejam grandes apoiadores do processo de tomada de decisão estratégica. Esse é um tema que está cada vez mais presente, né? Em que o CFO deixa de ser apenas aquele responsável pelas finanças em si, mas seja alguém que consiga conectar tudo aquilo que acontece dentro da organização com os números. E, em função disso, conseguir fazer
boas análises, boas criações de cenários futuros e que essas análises, esses cenários, ajudem a alta cúpula, o CEO, o conselho de administração, na tomada de decisão estratégica de temas que são complexos e são de longo prazo. E para compartilhar conosco as suas experiências sobre esse tema, a gente convidou duas pessoas muito especiais, em especial para mim, Marcos. Eu vou começar apresentando aqui muito rapidamente a Sara Veloso. A Sara foi uma das aquisições muito ricas que eu fiz para o meu círculo de conhecimento de pessoas de relacionamento. A gente já tinha se... Eu a conheci quando a gente se aproximou do WCFO há alguns anos. Essa aproximação com o WCFO foi em função de uma diretriz que nós temos na MUR, que é No Meeting Without Woman, ou seja, nós não podemos ter nenhum evento, nenhuma reunião nossa sem a presença de uma protagonista mulher, né? Não é que a mulher estará participando, ela tem que estar protagonizando aquela reunião. E aí, os nossos eventos do CFO Evolution, a gente precisava encontrar mulheres CFOs. E, obviamente, caímos no WCFO e eu tive a grata oportunidade de conhecer a Sara. Essa satisfação aumentou no ano passado, quando o WCFO me convidou para um evento delas, só de mulheres, 40 mulheres e eu. Foi uma experiência única e super gratificante, né, Sara? No resort lá em Ibiúna, em que eu tive a oportunidade de falar sobre diversidade no conselho para um grupo de 40 mulheres craques, só mulheres do mais alto nível. E aí eu conheci mais ainda a Sara, a gente trocou muita informação, a gente descobriu uma paixão em comum, que são as corridas, e aí a Sara tem um livro muito legal que eu recomendo que vocês leiam, que chama 6 Corridas, e aí eu li e fiquei motivado a voltar a correr depois de 5 anos. Estou sofrendo pra caramba, quem está me acompanhando aí no Instagram, é uma lesão atrás da outra, mas, Sara, você foi uma grande fonte de inspiração para eu voltar a correr, e eu tenho certeza que você vai ser uma grande fonte de inspiração para esse grupo que está aqui conosco hoje. Seja bem-vinda, Sara. Obrigada, Marcos. Obrigada a todo mundo. É uma honra estar aqui, né? E um prazer participar desse painel. Obrigado. E aí, compondo o painel junto com a Sara, eu convidei um executivo de primeiríssima linha, que eu tive a oportunidade de conhecer há 4 anos atrás, quando nós começamos um trabalho pela MUR na Plena Alimentos, um trabalho de alavancagem da maturidade, governança e gestão. E eu tive a grata satisfação também de conhecer o Patrick, que era o gerente de controladoria, e nesses 4 anos que nós estamos lá, ele tem sido, na verdade, ele está fazendo uma transição agora para uma outra empresa, mas ele foi peça fundamental nesse trabalho de preparação da governança da Plena Alimentos, que é uma empresa que está crescendo muito e precisava enxergar as suas operações espelhadas nas suas demonstrações financeiras e, principalmente, com boas análises críticas. E aí o Patrick interagiu fortemente conosco, né, junto com o CFO, o Rafael Gesteira, que já esteve conosco aqui também nesses painéis, e sempre fazendo essa ponte do financeiro com o conselho, né? O Patrick, vocês devem estar percebendo, ele está ali num lugar muito, muito, muito inóspito. Ele está a mais ou menos 5 graus negativos no alto dos Alpes austríacos. E ele está tirando um tempo das férias dele para compartilhar o conhecimento conosco. Patrick, seja muito bem-vindo, muito obrigado. E aí, Marcos, tudo bem? Bom dia, Sara, bom dia, todo mundo que está conosco aí. Acho que não mereço uma apresentação tão bonita dessa, tirando essa parte de que realmente estou aqui nos Alpes e tirei um momentinho para a gente compartilhar com todo mundo essa experiência que a gente teve na Plena e que, se Deus quiser, vai ser uma experiência nova agora na Reframax a partir do início do mês que vem, com um propósito muito parecido, de implantar a controladoria e de levar essa comunicação de números e de fatos
do chão para o conselho. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Desculpem aqui pela vestimenta, o Marcos falou que seria legal para descontrair, então topei a brincadeira e estamos juntos. Vamos lá. Obrigadão, Patrick. Seja muito bem-vindo. Pessoal, Obrigado. não vou gastar mais o tempo de vocês com as minhas falas. Os protagonistas aqui, as estrelas, são Sara e Patrick, né? Mas eu vou só levantar uma bola sobre o tema para passar a vez para que os dois contem as suas experiências para nós, né? Vamos lá. Sara, eu vou me permitir começar pelo Patrick, se você não se importar, tá? Porque eu queria que ele contasse um pouquinho desse desafio que ele passou, né, de entrar numa empresa de capital familiar, né, cujos sócios fundadores ainda estavam ali na execução, né, bem na atividade fim do negócio, e os três perceberam essa necessidade de começar a estruturar toda essa parte de governança da empresa e tudo, e aí começa a trazer profissionais de mercado para ajudar nessa estruturação, né? E aí, Patrick, eu queria que você contasse um pouquinho desse desafio, como é que foi lá quando você entrou, né? O que você encontrou e quais foram os percalços que você foi encontrando, e à medida que você for comentando, eu vou chamar a Sara para ela compartilhar também, porque ela está nessa posição ali de CFO do Grupo Band, né, de comunicação, e ela também tem essa interação ali com o conselho, e aí vocês vão fazendo um bate-bola, pode ser? Claro, vamos lá. Bom, então, vou começar aqui falando que foi a primeira empresa familiar que eu trabalhei. Até então eu tinha trabalhado só em multinacionais ou empresas muito estruturadas. Eu vinha de mineração e siderurgia, então a Celor, CSN, os Minas, Ferro, os Valurec, enfim. E a gente depara-se assim com situações muito distintas, né? Nessas outras empresas, que eu vou apelidar aqui de empresa de executivo, os processos costumam estar muito prontos, assim, né? Há muito tempo estabelecidos, com as regras todas bem definidas, e a gente costuma chegar para poder continuar levando adiante o que já foi estabelecido por alguém lá atrás. Quando eu cheguei na Plena, eu me deparei com uma situação muito diferente, assim. Eles já existiam a empresa já existia há quase 30 anos, muito próspera, de 3 donos que têm uma história brilhante, que eu acho que quase que valeria um capítulo à parte aqui, só para a gente falar deles, dessa história de empreendedorismo, e que estavam realmente querendo perpetuar a empresa, mas se deparavam com um crescimento muito vertiginoso, mas com um controle e uma governança ainda precisando, eu diria, com um campo vasto para poder avançar. Então, muito mais difícil do que pura e simplesmente implantar controles ou modelos de gestão, de governança, ferramentas, foi esse processo de quase que reensinar. Eu não estava construindo um processo de controle, instrumentos de controle em algo que estava nascendo. Eu estava construindo programas e controles numa empresa que já existia há quase 30 anos, era muito próspera, e eles já estavam acostumados, na verdade, os sócios e os principais administradores, a enxergar números de uma determinada forma, que não necessariamente seguiam sequer padrão contábil. Então, isso foi, sem dúvida, assim, eu destacaria isso, nós vamos discorrer sobre outros temas, mas isso foi, sem dúvida, um assunto muito penoso, assim, um trabalho muito árduo que a gente teve, porque eu me lembro muito bem também do Rafael falando isso, que era o diretor da época, que foi quem me levou para a Plena, falando, olha, cara, não adianta a gente colocar tudo no estado da arte para esses caras se eles pararem de enxergar. Então, nós vamos ter que fazer um trabalho de education aqui com ele ao longo do tempo. Eu posso te dizer que isso não durou menos de um ano, de manter todos os controles que eles já tinham até então, independente se aquilo estava no formato certo ou não.
e construindo coisas, ferramentas em paralelo, instrumentos em paralelo, para aparelhá-los de informação. E depois de um longo tempo dele se sentindo um pouco mais confortável, a gente foi desmobilizando esses antigos e ficando só com essa mobilização dos novos. Então, acho que isso eu destacaria de cara esse desafio, porque eu não sei se isso acontece em todas as empresas de capital familiar, mas na Plena foi muito destacado isso assim, para a gente. Maravilha. Obrigado, Patrick. Acho que você tocou num ponto interessante, né, que assim, com 30 anos de vida e a empresa crescendo, obviamente que ela tinha suas práticas que funcionaram, né? Não Exato. obrigatoriamente eram as melhores, eram as tecnicamente corretas, mas funcionavam, né? E aí o seu desafio ali foi eu tenho que agora inserir tecnicismo, mais competência nas práticas e tudo mais, mas de forma que a alta cúpula continuasse enxergando a empresa, só que agora uma empresa mais complexa, né? E aí eu queria chamar a Sara para dentro da nossa conversa. A sua história é similar a essa, Sara? Bom, eu estou no Grupo Bandeirantes há 16 anos, né? Mas com 32 anos aí de área de finanças. Então, passei por várias situações semelhantes à do Patrick, até de ter que implementar informações nas empresas, implementar algum tipo de relatório, algum tipo de análise, né? E eu sempre gostei de simplificar finanças. A gente tem sempre aquela coisa de colocar os jargões da nossa área, de falar as siglas, de falar as palavras difíceis, mas quando você quer que todo mundo engaje no processo, você tem que trazer a coisa de uma forma de domínio público, né? E eu costumo dizer que os números, eles costumam ser como um álbum de família, né? Quando a gente vai lá no álbum de família, a gente vê a história de cada um. Então, dentro da empresa, quando a gente apresenta os resultados, eu tenho que ver a história de cada uma das minhas verticais, eu tenho que ver a história de cada um dos meus serviços e contar isso de forma clara. Por que veio, de onde veio, o que está fazendo, o que está acontecendo, está prosperando, não está prosperando, quais são as ações que estão acontecendo, quais foram as ações internas ou externas que aconteceram ali para a gente poder ter aqueles números daquela forma e puxar o grupo para a gente ter análises do que a gente pode mudar. Porque um relatório financeiro por si só, numa reunião de resultados, onde ele fala, olha, a gente estava aqui, a gente variou X% para cima, X% para baixo, a gente cresceu tanto, a gente gastou tanto, isso por si só, você distribui no e-mail e cada um lê e interpreta da forma como quiser, né? Mas a gente precisa saber por que aquelas variações aconteceram, criar formas de definir qual é a estratégia da empresa e engajar, né? As pessoas gostam muito de ser donas das ideias, mas quando você é dono das suas próprias ideias, você engaja pouco, né? É melhor que você consiga levar o grupo para um objetivo comum, que todos façam parte e que todos prosperem, né? Então, esse sempre foi meu posicionamento numa reunião de resultados e numa reunião onde eu preciso formatar os números para o conselho e para os gestores. Legal, muito obrigado. Você já fez um comentário importante, você já deu um spoiler de alguma coisa que eu vou provocar um pouco mais lá na frente, né? Que esses níveis analíticos, né? Você falou muito bem. Se for só para descrever, né, que subiu, desceu, né, a relação previsto-realizado, está acima, está abaixo, não precisa muita gente reunida. Você pode mandar isso, um relatório simples, por e-mail, por WhatsApp, que todo mundo vai ser comunicado daquilo dali, né? Só que você também usou um termo, uma figura metafórica muito legal aí, que é da história, né? do álbum de família, né? A gente usa muito isso, assim, a gente precisa transformar o financeiro, né? Nesse contador de histórias, né?
ou seja, os relatórios têm que ser storytelling. Só que... Exatamente. Né? E aí eu quero voltar um pouquinho lá quando eu conheci o Patrick, né, Patrick? Que a gente Sim. vivia ali na Plena aqueles desafios clássicos de chegar na reunião, aí tinha aquele mundo de indicadores, aquele mundo de números, e no meio da reunião, um dos sócios virava assim, esse dado está errado. Exato. Antes de contar, antes de entrar nas análises, primeiro a gente tem que fazer assim, que dado que a gente está usando e qual é a fidedignidade, a qualidade, né, a confiabilidade desse número, né, Patrick? Eu tive a sorte de trabalhar na Ferros com 2 ex-auditores, que então, na época, era meu gerente, o Thiago Miranda, e meu diretor, que era o Thiago Roldão, 2 ex-Deloitte. E eles eram extremamente meticulosos, especialmente o Thiago Miranda, que é um amigão meu, o Thiaguinho. Ele é CFO da Horizontes hoje em dia. E assim, se tivesse um decimal qualquer na primeira página, se não tivesse casando com a última, estava tudo errado, tinha que revisar tudo de novo, e era um absurdo não casar essas coisas. Assim, era um nível de meticulosidade, vamos dizer, tão alto, que eu acho que eu me acostumei com isso. Então, não tinha, para mim, na minha cabeça, eu nunca consegui conceber entrar numa reunião e ser, assim, a reunião ser quase que descredenciada no primeiro slide pelo questionamento de um número ou outro. Então, o meu time teve muita paciência comigo, sabe? Jordânia, Keila, a turma que trabalhava comigo nessa época, porque a gente fazia revisões dos materiais já prontos, exaustivas realmente, para certificar que todos os números estavam absolutamente conferidos, revisados. E é um negócio interessante que, à medida que a gente ia revisando, esse storytelling ia entrando na minha cabeça. Então, na hora que eu chegava na reunião, eu estava com aquele negócio totalmente fresco na mente. E um ponto que eu acho muito importante é o conhecimento do negócio. A gente falou sobre isso na nossa prévia, né, semanas para trás. O conhecimento do negócio, para não ficar só no tecniquez, no contabilês demais, porque, especialmente quando você está lidando com pessoas que não são da área financeira, isso, com perdão da palavra, fica chato demais da conta, fica absurdamente chato, e o cara começa a mexer no celular com 2 minutos que você começa a falar. Especialmente quando ele ainda está dentro do negócio, porque quando ele estiver no conselho e não estiver mais na operação enquanto executivo, eu tenho certeza que isso muda um pouco. Mas enquanto ele está ali dentro o tempo inteiro, não adianta você querer trazer números pura e simplesmente. Tem que ser esse storytelling ligando com tudo que ele entende do negócio. Então, se a gente não estiver falando a língua do negócio, que é a língua que eles querem entender, acabou a reunião. Fica chato, não produz, aí fica uma reclamação, todo fórum tem que mudar de formato, porque ficou curto demais, ficou longo demais, tem informação demais, de menos, eu quero que troca. Mas na hora que a gente consegue concentrar essa informação em coisas de negócio, olha, pessoal, o problema é esse, e se a gente fizer isso, nós temos uma oportunidade de atingir aquilo outro. Pô, aí a coisa flui, assim, aí anda, os caras engajam, e as reclamações se costumam acontecer assim, está demorando demais. Pô, mas é lógico, o debate está rico, né? Que bom que está demorando, porque quer dizer que está fluindo, né? A informação está sendo positiva. Sara, uma coisa que a gente costuma encontrar, né, nos clientes que estão nesse processo aí de amadurecimento, né, estão nos estágios iniciais ou intermediários dessa maturidade de governança e gestão e tal, um certo descolamento, um painel de indicadores estratégicos, gerenciais, né, táticos gerenciais e operacionais, a desconexão disso em relação aos demonstrativos financeiros. Assim, as empresas fazem isso em momentos distintos, né? Você viveu isso aí na sua vida também? Como é que... Eu sempre apresentei um painel de indicadores juntamente com os demonstrativos financeiros, né? Porque eu acho que os indicadores, eles são importantes para quem está no dia a dia do negócio, entender como que eles estão acompanhando e como que eles estão fazendo o negócio crescer e ter parâmetros para a gente construir os números. Porque não adianta lá na frente a gente mostrar números que não são
adequados para o resultado da empresa, se a gente não veio construindo esses números no decorrer do período, né? Então, no meu trabalho também, eu sempre busquei introduzir ferramentas no dia a dia do corpo executivo para que eles conseguissem construir números que levassem aos resultados que a gente estava esperando. E muitas vezes, não interessa, né? O Patrick até trouxe que às vezes as empresas não têm os números mais profissionais, ou os mais técnicos, ou os que têm o melhor paradigma. Mas o importante é que você tenha um referencial coerente, e que você não mude esse referencial a todo momento, né? Aquela questão da física, você está sempre em movimento, em relação a quê, né? Então, qual é a minha posição estanque e por que eu vou crescer e vou fazer comparativos? E se no meio do caminho sentir necessidade de fazer alterações ou introduzir novos indicadores, eu posso até fazer, mas eu tenho que manter naquele período estabelecido o meu primeiro referencial. E aí a gente vai introduzindo, e a partir do momento que eu tenho referenciais mais consistentes, aí sim eu posso partir do princípio de eliminar os anteriores, né? Mas não falar, porque eles não estão usando o referencial de caixa, não estão usando o referencial de competência, não interessa. Tem que ter, se existe um referencial, ele vai ser o guia. E aí, a partir daí, a gente vai profissionalizando e trazendo novos conceitos. Porque, de novo, né, a gente tem que falar a língua que o interlocutor é capaz de entender, e não a língua técnica, né? É como nós financeiros, quando eu vou conversar com o pessoal da engenharia, que vai me falar de todos os termos técnicos, dos sinais de transmissão, de TV, rádio, banda 1, banda 2, banda não sei o que lá, eu falo, bom, cara, dá para você traduzir para o português e falar de um jeito que eu entendo, porque eu não estudei engenharia, né? E na posição de finanças a gente tem que usar o mesmo princípio, porque não adianta falar de você quer disseminar conhecimento ou você quer passar por, né, o super conceituado, né? Não, a gente tem que disseminar conhecimento. O conhecimento disseminado é que vai fazer crescer, né? Não sei se o Patrick concorda. Não, concordo absolutamente. E a gente até é chamado a atenção, assim, de, olha, vamos falar na nossa língua realmente, você começou a ficar técnico demais, a turma faz piada com isso. Então, a gente até tinha um clima muito leve lá na Plena em relação a essas coisas, não adianta você querer ser o as das finanças aqui. Você está aqui para poder contribuir com a gente em bate-papo de negócios. Se for bate-papo de finanças, você pode reunir com a sua turma lá do financeiro e vocês conversam entre si para lá. Conosco aqui é um negócio objetivo, né? Como é que a gente maximiza resultado, como é que a gente faz para reduzir custo, e esse link com indicadores aí que vocês comentaram, a gente também passou por isso lá na Plena, e eu acho que tem uma possibilidade grande agora de ter um outro ciclo de evolução nesses indicadores, que é indicador muitas vezes operacional. Olha, eu quero trazer uma informação financeira com base no indicador operacional. E é interessante na hora que a gente faz isso, porque o indicador ele é absoluto, né? Eu digo absoluto, ele pode ter números absolutos, como também podem ter relativizados. Eu até já discuti isso com o Marcos várias vezes em reuniões dentro da Amor, que eu gosto das duas coisas, mas muitas vezes o cara está dentro do negócio, ele entende o que está acontecendo, mas na hora que ele vê o número está em conteste. E aí não necessariamente ele sabia daquele número que você está trazendo, daquela informação que o indicador traz, e aí isso realmente agrega para uma informação mais bem passada em termos de tomada de decisão. Eu sou de Belo Horizonte, tá, gente? Apesar de eu estar em São Paulo, eu sou de Belo Horizonte, sou mineira, e eu aprendi uma lição de administração com o meu avô. A gente assume, a gente se responsabiliza e a gente dá valor àquilo que a gente toma posse, que é aquilo que a gente sente que também é nosso, né? O meu avô, ele construiu a colônia de férias do Sesc aí de Venda Nova. Ele era presidente do Sesc, e quando foi fazer a inauguração da colônia de férias, que eu não sei quem já conheceu aí, mas é uma colônia de férias bonita, tem um gramado incrível e tal, e ele falou, gente, como que eu vou abrir isso para um monte de gente chegar
e aí vai todo mundo sair pisando no gramado, né? Esse lugar super bonito, vai destruir tudo na inauguração. E aí surgiu a ideia de que cada associado ia receber uma árvore e que ele ia plantar uma árvore no jardim lá do Sesc. Então, aquelas árvores que existem hoje foram plantadas na inauguração pelos associados, né? E eles foram... Então, cada um foi chegando no gramado com cuidado, buscando a sua covinha para plantar a sua árvore e tomou posse do seu espaço, né? E eu trouxe isso para a administração em tudo que eu faço. Toda vez que eu vou construir alguma coisa, toda vez que eu quero buscar um resultado, que eu quero construir um número, eu busco construir ferramentas no caminho inicial, de forma que os meus pares e as pessoas vão trabalhar para construir aquele número, para lá na frente não ter surpresa, e a gente trabalhou junto, e aquilo é um trabalho nosso. Então, quando a gente vai trazer o resultado, aquilo não é novidade, aquilo a gente sabe se está bom ou se está ruim, porque a gente foi trabalhando junto com as dificuldades. Então, toda vez que eu tenho um projeto novo, eu falo assim, como que eu vou usar o princípio básico da posse que o meu avô me ensinou? E eu gosto de trazer muito isso para a administração. Super legal, obrigado, Sara. Pessoal, eu só esqueci de comentar logo na largada do nosso encontro aqui hoje, que nós temos aquele acordo de convivência, né, que nossa audiência aqui, ela deve participar desse bate-papo, né? Isso aqui é um encontro bastante informal, então eu convido vocês a colocarem seus comentários, suas dúvidas, suas experiências aqui no chat, ou podem levantar a mão, que a gente traz vocês aqui para o bate-papo juntos, tá bom? Aqui, Sara e Patrick funcionam como os nossos estopins das conversas, tá? Contando as suas experiências, mas vocês todos são muito bem-vindos. Patrick, quando você comentou aí dos indicadores e tudo, né? Teve um momento interessante que a gente passou lá na Plena, né? Você já deu uma pequena pincelada nesse momento, que foi aquele momento que a gente teve que arregimentar todos os indicadores, todos os controles que estavam espalhados pela organização inteira, né? São 4 plantas, com mais os confinamentos e tudo. Então, cada unidade tinha um set, tinha um conjunto de indicadores que não obrigatoriamente eram os mesmos e permitiam fazer o que a Sara comentou, que era essa análise comparativa, né? Então, uma unidade em Goiás se automonitorava de uma forma, depois a outra no Tocantins de outra forma. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa passagem, os desafios que a gente encontrou, né? Uhum. Isso é interessante, Marcos, pelo seguinte: controladoria e gestão de desempenho, se não tiver uma área formal dentro da empresa com essa responsabilidade, as pessoas vão tomando iniciativas proativamente. Se tem controladoria, se não tem, nós vamos ter os nossos instrumentos de controle aqui. E aí teve um lance muito curioso, que assim, eu estava trabalhando com a turma para começar os indicadores, começar a rever os indicadores, os painéis de indicadores pela indústria. E Tocantins, a gente tinha fábrica, então, né? 4 fábricas operacionais, 2 em Minas, uma em Goiás e uma no Tocantins. O pessoal do Tocantins tinha, sei lá, 74 indicadores, a turma de contagem tinha mais 125 indicadores. E eles não conversavam, não batiam entre si. Foi puta merda. Então tem indicador, como é que a gente vai fazer? Aí você percebe que tem indicador até demais. E um trabalho legal que a gente fez foi o seguinte, olha, e que eu acho que é produtivo para qualquer empresa, é o seguinte: esse indicador está me indicando, porque o nome já fala, isso está me indicando o quê? Qual que é a informação que está trazendo? Qual medida, qual iniciativa eu vou tomar se esse indicador estiver ruim? Eu consigo colocar sequer uma meta no indicador, porque se essas respostas não conseguirem ser respondidas, talvez esse indicador deva ser abandonado. Eu digo talvez para não falar sem dúvida, entendeu? E aí a gente foi montando, então, com a turma, envolveu todo mundo, de todos os estados,
E a gente ia colocando na sala, elencando todos os indicadores, e esse é um negócio que eu puxei muito da Valorec, lá de quando eu entrei, poxa, em 2000, entrei na Valorec em 2007, e a turma tinha esse esquema de mapa de indicadores e mapa de riscos muito bem trabalhado. Inclusive, daqui a pouco vou até falar um pouco sobre esses indicadores de risco, que na época na mineração eu não entendi, e depois de muitos anos é que eu vim a entender. Mas eles tinham esse negócio muito bem mapeado. Então, o que eu pensei para poder contribuir, mesmo dentro do financeiro, com uma informação um pouco mais rica? Falei, olha, a gente precisa construir indicadores, não só financeiros, mas a gente precisa construir indicadores de temas. Quais são os temas que permeiam a nossa operação? Poxa, eu tenho meio ambiente, eu tenho segurança patrimonial, eu tenho segurança do trabalho, dependendo das operações de risco 4, como é o caso de mineração, as pessoas podem morrer ali dentro. Então, é um indicador importante. Eu tenho indicadores de rentabilidade, eu tenho indicadores de liquidez, de endividamento, enfim, de vários que não só são financeiros ou produtivos. Eu tenho na parte de operação, eu tenho manutenção, eu tenho produção, eu tenho projetos. Então, a gente tentou construir esses indicadores, fazer um arcabouço, e ali era filtro atrás de filtro, cara. Tem informação demais, filtra um pouco, tem informação demais, filtra um pouco. E eu penso que no final ficou muito legal, embora esse muito legal signifique vivo. De tempos em tempos, algum indicador pode sair por não fazer mais sentido e outros podem entrar por fazer mais sentido. E só para terminar, essa questão do risco, na Valorec a gente tinha muito o seguinte, olha, o indicador de performance está ótimo, só que tem um indicador de risco por trás, que podia ser inclusive risco de deslizamento de talude, causando acidente com morte, ou deslizamento de talude de barragem, que poderia acontecer essas tragédias que a gente viu acontecendo depois na Vale e na Samarco. Então, eu acho a combinação das duas coisas muito legal, sabe? Legal, Patrick. Daqui a pouco eu vou voltar nesse tema que você acabou de falar, mas eu queria explorar com a Sara um ponto que a gente conversou, Sara, naquela reunião prévia. Vocês têm diversos produtos, diversos programas diferentes, né? Que podem ser tratados como unidades de negócio diferentes e tal, né? Dentro disso que o Patrick falou, dessa sintetização desses painéis de indicadores e tudo, mas que permitam uma comparabilidade entre as unidades de negócio, como é que vocês administram essa diversidade, essa complexidade de ter produtos completamente diferentes, né? A gente conversou aquele dia, tem Faustão, tem Fórmula 1, cada um é uma unidade de negócio completamente diferente, com uma dinâmica diferente, né? Como é que vocês conseguem administrar isso para levar análises mais sofisticadas que ajudem a tomada de decisão na alta curva? Como é que funciona isso dentro da Band? Bom, a gente tem uma regra básica de finanças, né, que todo produto tem que ter margem, né? Então, não interessa qual que é o produto, interessa o que você faça, gente. Ele tem que ter margem. Antes de pagar os custos fixos, um produto tem que ter margem e a gente analisa essas margens desses produtos. A gente também comentou lá na nossa reunião prévia que eu não conheço um negócio que não tenha sazonalidade. Você até brincou comigo que saúde não tem sazonalidade. Eu falei, mas saúde quando tem gripe, Covid, não sei o que lá, a gente começa a colocar uma série de sazonalidades aí. Então, a gente também tem que equilibrar aí a sazonalidade no produto. E quando o Patrick coloca do lado dele a questão do risco, para a gente tem que colocar a audiência, né? Quando vocês olham lá uma grade de TV, vocês podem falar, tal hora tem um programa tal hora tem um programa tal, né? Mas aquilo tem uma mágica, né? A programação, ela começa e ela tem uma continuidade, porque um programa vai entregando para outro, que vai entregando para outro, e a gente tem a tal da audiência, que é o que a gente luta muito e que a gente briga muito, porque a gente tem aí
as empresas que fazem esses levantamentos, né, os órgãos que fazem esse levantamento de audiência, e é uma caixinha meio preta, né, porque alguém tem uma caixinha na casa dele para dar essa audiência. Então, aquele produto, ele tem que ter margem, ele tem que ter audiência, e como que ele entrega para o próximo produto, e como que ele sustenta, né? E se eu estou fazendo a transição de público também no decorrer do dia para tudo isso. Então, tem a margem do produto, que é super importante, né? Tem a entrega da audiência, que é importante também, porque se eu tenho um produto que mantém uma audiência e ele conversa com o produto seguinte, eu não sei quem aqui vê a Kátia Fonseca entregar para o Datena o programa dela, eles têm lá o Conversa de Janela, eles são super amigos e eles fazem a entrega de um programa para outro, aquilo tem uma inteligência. Agora, por outro lado, eu posso ter o mesmo produto com margens diferentes, e aí eu vou dar a minha experiência para vocês do Metro Jornal, que foi o veículo do grupo que eu fiz a gestão aí todos esses anos. Eu não posso querer a mesma margem que eu alcançava aqui em São Paulo, e que eu era capaz de entregar aqui em São Paulo, para o Metro em Belo Horizonte, ou para o Metro no Rio, porque eu estou falando de uma tiragem diferente de jornal, eu estou falando de um atingimento diferente de público, né? Então, eu também tenho que equilibrar aí a expectativa de margem conforme o ambiente que eu estou inserido. E o fato de um produto me dar uma margem menor não significa que ele seja um produto ruim, porque aí eu tenho que olhar o contexto como um todo. Primeiro, porque quando eu tenho um produto forte, que era São Paulo, e começo a criar escalabilidade, né, a margem é menor, mas eu estou na escalabilidade. Então, essa margem menor também está usando um custo que já estava pré-pago em São Paulo. E eu também tenho a questão de ter a nacionalidade do produto. Quando eu tenho a nacionalidade do produto, eu estou ampliando a minha audiência. Eventualmente, eu posso até ter um produto de margem negativa, mas que no contexto total faça sentido, né? E é o mesmo produto, porque é o mesmo produto Metro Jornal que estava distribuído em todas as cidades de São Paulo e no mundo, né? Então, o Metro, quando eu vou para uma cidade diferente ou para um país diferente, o custo do papel, ele muda totalmente, né? Aqui no Brasil é commodity, ele é muito caro, mas na Europa o papel é barato, né? Então, a margem também é diferente. Então, onde eu estou inserindo o produto também tem que ser analisado e eu tenho que ter essa condescendência. E uma outra questão é quem é o meu cliente, né? E com quem que o meu cliente está falando. Quando eu tenho um cliente B2C, normalmente, ele tem um poder de fogo menor. Então, a margem que ele vai me proporcionar é menor. Quando eu tenho um cliente B2B, ele tem um poder de fogo maior, o investimento dele é maior porque ele está falando um grande com muitos outros grandes, né? Então, ele vai dar uma margem maior. E tudo isso tem que ser analisado, e é por isso que eu falo que os KPIs, eles têm que ser conhecidos, eles têm que ser compartilhados, e eles têm que ser construídos, porque quando eu conheço essa magia do negócio, eu consigo, lá na ponta, no processo de venda, analisar qual vai ser a minha margem-alvo para aquela venda, para aquele negócio, e não a margem média, né? Porque a média, ela emburrece o processo. A média, eu posso estar com a cabeça no freezer e o pé no forno, a temperatura está média, está legal. Mas vou morrer de qualquer forma. Exatamente. Então, a complexidade, vocês podem falar, nossa, né? Mas quando você dissemina isso, de novo, quando todo mundo planta as árvores juntas, isso passa a ser domínio público. E quando é domínio público, é muito fácil de ser absorvido, né? A gente só tem que achar as palavras, né, o discurso adequado para que isso seja disseminado na empresa. E aí todo mundo vai para o mesmo lugar. Porque não adianta, gente, nunca vai ser de cima para baixo, sempre vai ser de baixo para cima. Sara, legal. Você, com outras palavras e outros exemplos, complementou um ponto que o Patrick falou, né? Que é essa capacidade do financeiro de entender o modelo de negócio, né? Você, na sua descrição, você falou de supply chain, quando você falou de preço do papel, você falou de logística na distribuição do jornal, você falou de produto,
falou de perfil de cliente, ou seja, essa visão integrada, né, de todas as árvores que compõem o jardim, né, é um papel fundamental do CFO, do financeiro, né? Senão a gente não consegue fazer essa articulação e a gente vai ficar muito restrito só o resultado ali do meu fluxo de caixa, DRE, contabilidade, e não vai ser estratégico. É isso mesmo? É isso mesmo, e eu costumo sempre dizer o seguinte, gente, a regra número 1 da contabilidade, eu não sou contadora, mas quando eu estudei contabilidade, princípio número 1 da contabilidade, as empresas nasceram para perdurar, né? Só tem um jeito da gente perdurar, é dando resultado positivo, né? Agora, resultado positivo, aqui a gente está, você falou assim, quando você abriu o painel, a gente aqui não faz reunião sem mulheres e eu quero uma mulher protagonista. Mas o fato de você ter me convidado para ser aqui a protagonista da reunião, não significa que eu vou ficar aqui o tempo todo, estou aqui compartilhando o meu protagonismo com o Patrick, com você, né, com quem mais quiser interagir aqui com a gente, e assim tem que ser na empresa. Eu sempre falo para os meus pares, né, a empresa, ela é um ser vivo, e o ser vivo, no final, ele tem que gerar energia, né? Se eu tiver que escolher escolham cada um de vocês, né? Entre o seu coração e o seu pulmão, dá para escolher? Simplesmente não dá, porque a gente não vive nem sem coração, nem sem pulmão. Mas na nossa vida, em alguns momentos, o coração vai ter uma importância maior, em outras, o pulmão vai trabalhar mais. E assim também funciona na empresa, cada um de nós nas nossas responsabilidades. E é por isso que a gente tem que trabalhar em conjunto. E é por isso que as áreas, elas têm que parar de ficar disputando protagonismo e focar no essencial, que é a criação de energia. Eu, quando cheguei lá no financeiro da Band, eu encontrei uma pessoa do meu time que ela está lá há mais de 30 anos e ela, um dia eu cheguei lá, ela falou assim, por que fulano que não sei o que lá? Eu falei, tá, mas o que aconteceu com ele? Nada, imagina, o cara está aqui há não sei quantos anos, será que ele ainda não sabe como é o certo? Aí eu falei, olha, você está aqui há não sei quantos anos reclamando que ele não sabe como é o certo. Por que você não foi lá e entendeu qual que é o problema dele e ensinou para ele como é o certo? Né? Porque talvez você resolva seu problema assim. Né? Então, parar de achar que o outro tem a responsabilidade, parar de assumir, né? A gente assume que o outro tem, né? Se a gente descer um pouquinho e tiver mais empatia, se colocar no lugar do outro e mostrar para o outro o reflexo das ações dele no seu trabalho, isso fica mais simples, né? Porque a gente tem que circular, né? A gente precisa compartilhar e a gente precisa estar junto, né? Quando a gente for time, a gente cresce mais. E aí as pessoas falam assim, mas tudo termina em finanças. Sim, termina em finanças, né? No nosso corpo, tudo termina no rim. Uma parte volta e a outra parte é excretada. E assim se faz energia. E essa parte que é excretada, ela não é lixo. Ela é biodegradável, ela volta para a natureza e vira energia de novo. E a gente precisa ter esse conceito também nas empresas. Maravilha, Sara, muito obrigado. Deixa eu só comentar aqui algumas perguntas e também comentários que já apareceram aqui no chat. Primeiro foi o Kleber. O Kleber, eu acabei não te respondendo, você já tem uns 15 minutos que você se manifestou, mas foi bem no momento em que o Patrick estava falando de painéis de indicadores, né? Então, eu acho que até a gente já comentou, já respondeu aí a sua pergunta, mas se não tivermos respondido, fique à vontade aqui para perguntar também, mais uma vez. O Ivandro fez um comentário aqui, né? Meu avô sabia somente desenhar o nome dele, e até hoje eu me lembro que ele falou, filho, não importa quanto você ganha, o problema é quanto você gasta, né? Voltando no que a Sara falou aí, tem que ter margem, né? Qualquer produto tem que deixar margem, se não deixar não tem jeito, né? Aí o Sérgio Banho, nosso querido Sérgio Banho, prazer em tê-lo aqui conosco de novo, Sérgio, está falando aqui da trajetória das empresas familiares, né? E que tem o desafio da sucessão.
Daqui a pouquinho eu vou comentar isso com o Patrick, né? É parte bem relevante do trabalho que a gente tem feito lá na Plena, né? Que liga toda essa questão de finanças, de controles, de governança com o processo sucessório, né? Aí a Jaqueline falou aqui, obrigado, né, dos comentários, dos aprendizados. Henrique França falou aqui o chamado princípio da continuidade, tal. Legal, Ivandro, você fez um comentário importante. O grande problema nas empresas familiares é quando o responsável pelas finanças é um membro da família. Não sabe fazer o processo, mas não podemos substituir, né? E o Jonatas, o que vocês podem compartilhar falando sobre apresentações para diretoria e conselho, apresentações mais visuais? Jonatas, bacana demais, você levantou aqui um ponto, tá? Que na semana que vem a gente vai mandar para vocês um link com um e-book, com a compilação de algumas dicas de como preparar boas reuniões, boas apresentações para conselho. Aí vão dicas desde a questão gráfica, né? Mas muito também em relação a ritos, como é que esses ritos devem acontecer, o rito de preparação da reunião, como criar o storytelling, né? Que é o tema que eu quero começar a entrar mais agora, essa questão analítica, da qualidade da análise e tudo. Então, na semana que vem, vocês todos vão receber esse link, né? Do nosso e-book com essas dicas, tá? Eu queria... Nosso horário vai até umas 10, né? Normalmente a gente vai até as 10, porque daí para frente todo mundo começa a ter suas atividades, seus compromissos internos. E eu queria, então, explorar um pouco mais com vocês dois, começando ali pelo Patrick, essa questão da qualidade das análises, né? Da sofisticação das análises. No início do nosso bate-papo, a gente falou daquela situação que é cansativa, que é só chegar ali e narrar o número, né? Eu costumo brincar o seguinte, ir para uma reunião apenas para você ler a fotografia do exercício anterior, normalmente é uma reunião muito pobre, né, Patrick? Quando a gente vê fazendo aquele trabalho, né, de como é que a gente melhora essa análise, né? A gente veio para a questão da relativização, né, Patrick? Foi o que você começou a falar. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais. E depois, Sara, eu queria que você comentasse um ponto também que a gente conversou sobre sazonalidade, que foi a análise temporal, né? São duas características aqui que eu queria que a gente explorasse com o nosso público. Podemos, Patrick? Vamos lá. Eu queria, ao longo da minha resposta aqui, pontuar uma coisa que a Sara falou, que é essa questão do protagonismo. Eu acho que qualquer área que se dispõe a fazer serviços de informação para a companhia, ela tem que ter assertividade. E a assertividade não é de precisão que eu estou falando. A assertividade é de não ser nem agressivo e nem passivo. Isso significa, no meu ponto de vista, ter humildade para entrar dentro das áreas, para abordar assuntos que muitas vezes são espinhosos, mas que a gente não pode ter medo de tocar nesses assuntos de uma forma construtiva. Eu acho que a nossa posição tem que ser sempre de uma abordagem construtiva, porque se a gente simplesmente cai na porrada, cai no pau, discute, briga, não sei o que tem, a gente não sai do lugar, as pessoas ficam na defensiva e aí esquece, não tem agregação de valor nenhum. Da mesma forma, se a gente não toca nos assuntos que precisam ser tocados, que muitas vezes são espinhosos, eu acho que a gente cai no risco de ser negligente, que é um outro problema gravíssimo, que fica todo mundo, é como se fosse aquela história aquela cena do Titanic, que o navio está afundando e o pessoal está tocando piano. Isso também é uma cena muito forte para mim, assim, que eu não consigo conceber na minha vida, e eu acho que a gente não pode ir para esse ponto. Agora, a parte da construção, Marcos, das informações, relativizar informações é sempre muito legal. A gente discutiu, eu lembro até da reunião que a gente teve aí no salão aí da AMUR, olha, especialmente quando uma empresa está crescendo muito, está mudando de tamanho, ou crescendo ou diminuindo, legal quando é crescendo, né? A empresa está crescendo muito, muitas vezes os gastos, especialmente os fixos, eles assustam,
Porra, eu tinha uma folha de X milhões de reais, agora eu tenho uma folha de 50% a mais. E aí eu me lembro muito bem de você falando, falei, cara, mas a gente precisa mostrar isso de uma forma diferente, porque senão a gente não consegue entender que a empresa está crescendo, e para crescer precisa de fato de pessoas. E eu sempre concordei com esse ponto, e você vai se lembrar também de eu adicionando um ponto importante. Falei, cara, mas determinadas informações elas têm que ser absolutas. Então, por exemplo, eu posso fazer, sei lá, um indicador de dívida PIB, ou de dívida receita, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas eu quero colocar qual que é a dívida absoluta desse cara. Eu não quero saber dívida líquida, por exemplo, porque aí eu vou subtrair o caixa. Eu quero saber qual que é o barulho que esse cara tem que dormir, o barulho que ele vai dormir, o tamanho da dívida bruta dele. Porque ele veio como uma pessoa física que montou uma empresa, que construiu, que foi crescendo e ele quer pagar. Então, acho que a junção dessas duas coisas, de informações relativizadas, que sempre fazem comparação de duas informações com uma absoluta, isso agrega muito valor para a companhia. E para terminar, um negócio um tópico que você falou agora há pouco, de ser estratégico, eu acho que um dos pontos fundamentais que a gente precisa se lembrar, e que você, Marcos, trabalha muito com isso, é de fóruns. Em quais fóruns determinadas informações serão abordadas. Porque senão, toda reunião é de tudo. De que nós vamos tratar hoje? De tudo. Poxa, mas aí fica complicado, né? Quais informações que os gerentes de área têm que participar, quais assuntos são para serem tratados pelos gerentes de área, quais assuntos são para serem levados para fóruns mais de diretoria e quais assuntos são para serem levados mais para fóruns de conselho, por exemplo, de acionistas, de conselheiros, porque senão realmente vira uma bagunça e todo mundo fica cansado, né? Vamos ilustrar para ver o pessoal materializar, tangibilizar o que nós estamos falando, né? Quando a gente fez aquele apanhadão de todos os indicadores, né? Assim, a gente tinha uma reunião em que iam os sócios, os diretores, para discutir absenteísmo nas plantas. Falei, não, gente, para, isso aqui eu não vou botar sócio para discutir absenteísmo. Para. Exato. Absenteísmo é o gerente da unidade. Não tem que vir para esse fórum. Tira isso desse painel aqui. Não vamos discutir isso aqui. Agora, quando você falou da relativização, teve esse caso que você contou, né? Foi bem legal, da folha, né? Um dos sócios assim, caramba, minha folha está gigante. Nós já estamos com 2.000 e tantos funcionários. Ai, meu Deus do céu. Aí ficou desesperado, né? Aí nós falamos, peraí, vamos relativizar isso? Vamos começar a mostrar para ele quanto que está sendo o EBITDA per capita ou o EBITDA em relação à folha, que aí a gente começa a comparar se o ano passado eu gerava mais EBITDA por cada colaborador ou menos, né? É essa relativização que a gente sempre sugere que cada negócio, né, Patrick, busque a sua especificidade e vá criando formas de ver se eu estou ganhando produtividade, né, se eu estou aumentando a minha eficiência, se eu estou falando de produto, né, se eu estou conseguindo fazer essa transposição de uma audiência de um programa para o outro. Isso tem que começar com dinheiro no final, né? Eu acho esse negócio muito rico, porque senão, assim, o custo da folha, ou a quantidade de pessoas, a alta administração geralmente sabe qual é. Na hora que você relativiza, você consegue dar essa sensação de tamanho. Falou, olha, para uma operação de X tamanho, a folha era desse tamanho de cá. Na hora que sua operação cresce, a sua folha também está crescendo em X%. Isso é super legal. Porém, eu sempre penso, até por experiências que eu já passei em outras empresas, Marcos, de vacas magras, eu trabalhei no minério de ferro há muitos anos, o preço do minério foi de $180 para 38. Então, corroeu o valor das empresas ao longo do mundo afora. Nessas horas, a gente vai no indicador absoluto. Quanto é que é o tamanho da minha dívida? Qual que é o tamanho da minha folha? Porque na hora que a gente começa a trabalhar ali, e muitas vezes esse trabalho é doloroso, cortar gente. Eu cheguei a ter uma experiência na Ferros, por exemplo, de, depois da crise do preço do minério, estar com SG&A na metade do valor, porque a gente, de outrora,
porque a gente aprendeu a trabalhar mais enxuto e depois de inúmeras demissões e renegociações contratuais de diversas prestações de serviço, a gente se viu, de fato, rodando muito mais leve, muito mais enxuto. Na hora que a gente comparava os números, que é o que a gente faz o dia inteiro, falei, caramba, bicho, a gente está com a metade do SG&A. Como é que a gente consegue operar do mesmo jeito com a despesa pela metade? Pô, é um negócio impressionante. Então, acho que essa junção dos indicadores absolutos com os indicadores relativizados, eles são fundamentais para a construção de uma informação mais rica. Obrigadão, Patrick. Sara, eu queria voltar naquela, falando de análises, né, mais sofisticadas, né, o exemplo que você deu lá da sazonalidade, e quando você foi fazer uma comparação considerando a curva da sazonalidade, a análise foi completamente diferente, né, do que teria sido só analisando aquele exercício. Esse ano, né, a gente está num ano de início de governo, e governo faz muito investimento publicitário. É uma verba importante, vocês ouviram aí todas as brigas do Bolsonaro com os veículos de comunicação e tudo mais. E agora a gente está no início de governo, o governo está se organizando, e o nosso resultado agora, janeiro, fevereiro, não está muito bom, e foi impactado por quê? Foi impactado pela verba de governo. Só que aí a gente não tem que olhar a sazonalidade anual, né? A gente tem que olhar a sazonalidade de 4 anos. Então, como que foi há 4 anos, no início do governo Bolsonaro, né? E até esse momento de qual sazonalidade que a gente vai analisar. O nosso negócio ele é impactado por período eleitoral, se é eleição municipal ou se é eleição presidencial, se a gente está falando de Copa do Mundo, o negócio é impactado, porque o negócio é impactado por esses períodos eleitorais, né? E a gente tem lá, você fala assim, mas televisão. Não, gente, nós temos uma limitação de 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Cada minuto que tira impacta no nosso faturamento. Então, toda essa sazonalidade, ela precisa ser analisada, e ela precisa ser analisada no período específico. Esse período ele pode ser elástico, e a gente tem que entender isso. Agora, eu queria voltar lá para as reuniões de conselho, que a gente tem que ser assertivo lá, que o Patrick estava falando, e esse negócio de protagonismo. Eu tenho uma questão muito pessoal, que é o seguinte: ninguém tem que ser surpreendido numa reunião de conselho, né? Então, se eu vou levar um tema para a reunião de conselho que é sensível para alguém, eu busco uma pré-reunião. Eu tomo um café, eu converso com essa pessoa, eu já levei muita bordoada, apanho pra caramba por causa desse motivo de postura, porque às vezes você não está trabalhando com pessoas que têm a mesma ética que a sua, então você está lá cumprindo os seus valores éticos, então você prepara a pessoa para essa reunião, você chega lá, você leva uma bordoada que você não esperava, você foi legal e apanha. Não tem problema, eu vou apanhar 10 vezes e eu não vou mudar a minha posição, porque eu acho que reunião não é lugar de você ficar disputando poder, não é lugar de você colocar ninguém numa situação desconfortável. E eu não coloco, como finanças, eu não quero colocar ninguém numa situação desconfortável, eu acho extremamente importante. Sejam os próprios donos das empresas, né? Eu venho para empresa familiar, Patrick também trabalhava em empresa familiar, sejam os executivos. Questões pessoais, questões desconfortáveis, elas têm que ser discutidas à parte, a gente tem que dar chance para as pessoas discutirem à parte. Isso, para mim, é uma questão de valor e é princípio. Deixa eu ilustrar isso que a Sara está falando. Eu tive um episódio numa empresa de mineração que a gente tinha uma área de manutenção gigantesca para poder fazer manutenção de equipamentos móveis, não só de equipamentos de usina, né, de tratamento de minério, mas também da operação da mina em si, que eram equipamentos móveis. Aí nós estamos falando de caminhões e máquinas de todo tipo, trator de esteira, retroescavadeira, escavadeira hidráulica, patrol, enfim, tudo. E essa operação de mina, a operação de mina especificamente, ela era tanto primarizada quanto terceirizada. Então, eu tinha parte da operação primarizada, com manutenção nossa sendo colocada em cima, e eu também tinha operação terceirizada, que o cara resolvia tudo. E aí, tinha uma situação super curiosa, que o cara tinha acabado de ser promovido,
e estava numa situação familiar super difícil, que a mãe dele estava com câncer no hospital, em estágio terminal. E eu descobri, fazendo conta, de que a gente precisaria acabar com a primarização toda, eu precisaria terceirizar tudo. E o cara tinha acabado de montar a equipe, sabe assim? O cara teve um trabalhão de carreira, e além de carreira, para a empresa também foi legal, que estava tudo funcionando, uma disponibilidade física muito alta dos equipamentos. Eu falei, porra, cara, eu preciso acabar com a área desse cara, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, bicho, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser seguir isso que a Sara acabou de falar. Eu chamei o cara para reunião, gente fina pra caramba, inclusive. Chamei o cara para reunião e falei, bicho, eu preciso te mostrar os números. E aí eu abri a apresentação, mostrei número por número para ele, o cara deu uma surtada, sambou para tudo enquanto é lado. Eu falei, bicho, olha, agora que os números estão colocados, você já entendeu? O cara argumentou com tudo que ele podia comigo, eu, obviamente, recebi todos os argumentos dele, porque, afinal de contas, preciso ter humildade e não achar que eu sou dono da razão, né? Que isso é o princípio do fim. E aí, na hora que eu consegui realmente demonstrar tudo aquilo para ele, eu falei, bicho, agora eu vou levar esse assunto para a diretoria. E se você quiser, você vem comigo. E assim foi feito. Ou seja, eu não levei esse assunto para cima para expor o cara e pegar ninguém de surpresa. Pelo contrário. Fui até muito bem orientado pelo Thiago Roldão, que era o diretor da época. Ele falou, bicho, eu acho que você precisa conversar com o cara, depois nós vamos levar isso para o diretor dele, e uma vez essas coisas indo sendo aprovadas, nós vamos levar isso até para um fórum de board, que aí a gente define se terceiriza tudo ou não terceiriza. Isso é realmente muito importante, porque disputa de ego dentro de empresa é um negócio contraprodutivo demais. E às vezes também pode acontecer surpresas na reunião, né? E existem perguntas que podem se tornar desconfortáveis na reunião e que não precisam ser feitas naquele momento, elas podem ser feitas depois. E essas análises podem ser feitas depois. O importante é anotar e colocar, porque senão as reuniões, primeiro assim, a reunião tem que ser produtiva, é para o bem da empresa, né? Então, transformar aquilo num momento desconfortável para alguém é muito ruim. E isso não significa que nós, como financeiros, não tenhamos que fazer as perguntas difíceis, né? E outro dia me perguntaram, eu dei uma palestra e depois uma pessoa veio me perguntar a parte assim, Sara, mas e aí, né? Como que você se coloca, como que você consegue questionar as situações específicas, né? E eu falo, olha, tem que ser como abacaxi, né? A gente tem casca grossa, mas lá dentro dá para encontrar uma polpa doce, né? E a gente não pode perder essa doçura, né? Então, Excelente. assim, a casca é grossa mesmo, mas machuca. Não pode perder a doçura, machuca. Só que, assim, muitas vezes eu nem chamo para reunião. Eu falo assim, posso passar na sua sala e tomar um café com você? A posição que você senta na mesa dá um tom melhor para a conversa, às vezes, né? Com a forma, onde você está sentado para questionar, diferencia a sua posição. E isso é a questão de você manter a sua polpa doce sem perder a casca grossa, né? Porque a abacaxi é assim. E o nosso papel financeiro, a gente está sempre fazendo a gestão da abacaxi, né? É verdade. Vocês dois trouxeram agora uma outra dimensão que a gente ainda não tinha falado, né, para dentro da conversa, que é essa humanização do financeiro, né? A gente tem sempre aquele estereótipo, né, da turma gelada, insensível, que é só número, planilha, né? E nesse trabalho, né, do financeiro ter essa posição de interpretar, entender a operação, os desafios de cada função organizacional, traduzir isso em números e depois explicar isso para a alta cúpula, para ela poder tomar decisão, tem que estar sempre lembrando que tudo isso é gente, né? Não tem outra forma. E nós temos que quebrar também essa... Vocês deram vários exemplos, né, dessa necessidade de quebrar esse estereótipo do nervos de aço, né, do insensível, e humanizar essa nossa área, né?
Eu queria só... A gente está falando aqui muito desse processo evolutivo, né, das empresas, como é que a coisa vai amadurecendo do ponto de vista de governança e gestão. Eu queria pedir para a Patrícia colocar no chat, Patrícia, aquele link da videosérie que a gente gravou, que a gente vai narrando os estágios de evolução das organizações. A gente chama isso internamente aqui de novos ciclos empresariais, né? Esse material está disponível para vocês também, quem quiser acessar, nós vamos ficar muito honrados. É um material que a gente imagina que possa ajudá-los a vocês se localizarem nesses estágios evolutivos e pensar sobre o que precisa ser feito naquele momento, né? E aí, falando um pouquinho dos ritos, né? Quanto mais o financeiro vai se colocando ali nessa posição central de apoiador para a tomada de decisão da alta cúpula, né, mas vai precisar desenvolver essas competências de soft skills, né, essas competências de relacionamento, de ter essa pegada mais cuidadosa de esse tema, ele é estrategicamente bom para a empresa, essa opinião, essa ideia, porém, tem gente envolvida tanto embaixo quanto em cima, né? Nós já tivemos, Patrick vai lembrar disso, né, alguma circunstância de que análises, agora eu vou falar especificamente de grupos familiares, né, de análises que, tecnicamente, quando feitas, demonstravam que um determinado projeto ele não era interessante para a companhia, porém, ele era de autoria de um dos membros da segunda geração, né? E aí... Vai lá, Marcos, conclui. Não, aí entra a questão também da ética, né, que a Sara já mencionou, e alguém comentou aqui no chat, né, assim, a gente não pode se furtar da posição ética, né? É lógico, é lógico. Não, eu fiquei feliz de ver uma mensagem da Natália que está aí, né, Natália Zanioli, que foi uma colega que trabalhou conosco, uma amiga que trabalhou conosco na Plena, e tem uma abordagem sempre muito suave dos assuntos, muito delicada com pessoas. Eu acho muitíssimo importante lembrar sempre que, de fato, nós estamos lidando com pessoas, e isso, para formar o nosso time, a gente tem que ter cuidado com isso. No dia a dia, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente aborda as pessoas, aborda os temas. A Sara deu excelentes exemplos aí, até de como se posicionar numa mesa para poder, né, ter uma postura assim, menos assustadora, menos tensa, um negócio mais leve. Eu costumo falar, sempre falei isso com minha turma, que assim, olha, a gente tem que ter uma postura desse jeito. Se for igual o Romário, que só olha para cima, ninguém aguenta a gente, rapidinho a pessoa alcança, fala, pô, esse cara é muito petulante e tal. E se a gente abaixar a cabeça, acontece isso que você trouxe, Marcos. Assim, a gente para de ter coragem de tocar nos assuntos que devem ser tocados, ainda que com toda delicadeza possível, a gente para de ter coragem. Então, acho que é olho no olho, conversa tranquila, conversa construtiva, mas abordando todos os temas que precisam ser abordados. E, de fato, isso que você trouxe, da gente reparar pelos números que determinadas operações, determinados projetos, eles não são tão estratégicos, ou eles estão deficitários, ou eles poderiam ser substituídos, igual eu dei o exemplo aqui de uma primarização por uma terceirização. Isso realmente é muito espinhoso. Empresas que têm múltiplos acionistas, isso pode ser mais espinhoso ainda, porque determinados acionistas podem estar interessados, ainda que fossem diretores, tá? Mas determinadas frações da empresa querem ir para um lado e determinada fração da empresa quer ir para outro. E a gente sabe que a gente é empregado da companhia como um todo, a gente não é empregado do fulano de tal, do ciclano, a gente trabalha para a empresa. Então, eu acho que assim, a forma como a gente tem que trabalhar nessa saia justa
é, mais uma vez, lembrando o que a Sara falou, não colocar ninguém em surpresa, desagradável, expor fulano ou ciclano em determinada reunião, mas a gente precisa, com jeitinho, com toda a educação, com toda a serenidade do mundo, ir tratando os assuntos, fazer as prévias necessárias, né, alinhar com as pessoas antes de entrar na reunião, mas ir levando construtivamente essas informações, porque senão a gente deixa de ser estratégico. E, de fato, as empresas costumam esperar que a gente contribua com os números, porque, às vezes, no afã de fazer as coisas acontecerem, a gente se esquece de calcular se está tendo margem ou se não está tendo margem, que é um outro tema que a gente já abordou aqui mais cedo. E eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso com isso, sabe? Assim, de tratar de uma forma suave, de uma forma educada, mas tratar de uma forma construtiva. E eu diria até corajosa, porque muitas vezes a gente se sente, já aconteceu comigo, eu não tenho o menor receio de falar isso, a gente expõe as nossas vulnerabilidades muito facilmente, as pessoas estão vendo, não adianta a gente achar que os outros não estão vendo, que os outros estão vendo. E a gente muitas vezes se sente vulnerável em determinada situação, porque, tem um grupo que não quer que tal informação seja levada adiante. Cara, tudo bem, mas a minha função aqui é levar informações relevantes adiante. Então, preciso abordar isso com todo o carinho do mundo, mas eu preciso abordar esse tema. Quer comentar, Sara? Não, tá certo, e eu acho que, assim, eu gosto muito da palavra assertividade, né? Porque quando você fala com assertividade, você está dando a mensagem clara, e isso não significa que você está se sobrepondo, né? Você não precisa deixar de ser uma pessoa legal, de ser uma pessoa humana, de ser uma pessoa disponível, né? Exato. E a informação chega, porque também uma das coisas muito importantes para o financeiro é ter informação. Quando você tem essa postura humanizada, quando você tem essa postura acessível, você tem essa postura de grupo e de coletivo, as pessoas te procuram, as pessoas querem compartilhar, as pessoas compartilham as ideias mais cedo, as informações mais cedo, antes que seja tarde demais e as coisas já não tenham mais como serem ajustadas. E aí não é para brecar ou para parar, mas é para fazer do jeito certo. Eu sempre falo que se uma das coisas que nós mulheres temos que aprender e precisamos sempre praticar na nossa gestão é jogar futebol, né? Então, homem joga futebol, acabou a reunião, brigou, vai lá, vai para o bar, beber, joga futebol. Mas a regra básica do futebol é que você não entra em campo sem definir as regras do campeonato. Você sabe quais vão ser as chaves, você sabe quais vão ser as etapas, quais vão ser as regras de classificação. Então, gente, definam as regras antes de entrar em campo, porque aí quando a gente entrar em campo não tem dúvida, né? No mínimo, assim, na pior das hipóteses, vai ter que chamar um VAR de vez em quando, mas no final vai ser um jogo bom. E é isso que a gente tem que levar para a gestão. Para concluir aqui, eu acho que a Sara falou mais cedo que muitas vezes a gente apanha, né? E a gente foi uma porrada mesmo. E eu acho que essa coragem de abordar os temas mais difíceis, mais espinhosos, esse espaço, na verdade, isso vai sendo construído, né? A gente não chega na empresa hoje e amanhã a gente já está abordando os assuntos mais relevantes, mais estratégicos ou mais espinhosos. Essas coisas vão sendo construídas à medida que a gente vai incrementando o nosso relacionamento e demonstrando que a nossa postura é de fato construtiva, né? Que a gente não está ali para poder ficar expondo ninguém ou para poder ficar problematizando ou com disputa de poder, nem nada disso. Então, eu acho que isso é uma coisa construtiva, é uma postura, é uma coragem que vem aparecendo à medida que o nosso relacionamento dentro da empresa vai se consolidando e que as pessoas vão vendo em nós pessoas que estão ali de fato para contribuir, não para poder ficar problematizando ou criando casos. Então, nesse sentido, né, juntando algo que a gente já falou lá atrás, de que o financeiro ele tem que ter essa capacidade de compreender e articular todas as outras áreas do negócio, todas as outras funções, traduzir isso em números, fazer análises que sejam bastante
construtivas, né, para que uma discussão, uma tomada de decisão, ela possa acontecer de uma forma assertiva, mas também construtiva, né? Porque você acabou de falar um negócio, Patrick, interessante, que é a problematização, né? Esse é um outro ponto que a gente costuma ver muito na posição do financeiro, né? O financeiro é o que diz não, né? O financeiro, não, peraí, isso aí não dá, isso aí dá. Legal, mas, ok, qual que é a alternativa que nós temos, ou quais alternativas? Porque o conselho, nós temos que lembrar o seguinte, quem está ali em cima, no papel da alta cúpula de tomada de decisão estratégica, são pessoas que têm que ter arrojo, de alguma forma, mas têm que ser capazes de enxergar os riscos da tomada de decisão e pensar em alternativas, né? Então, a posição do CFO chegando lá no conselho dizendo, olha, esse projeto não dá, esse não dá, esse não dá, a empresa não vai crescer, não vai andar, né? Ô, Marcos, Sara, desculpa. Não, deixa rapidinho antes da Sara, só um minutinho. Aproveitar que eu estou aqui na Áustria, em alguns momentos, na hora que a gente chega nessa postura assim, mais germânica, sabe? De maturidade dentro da empresa, é super legal. Assim, as decisões ficam muito menos empíricas, que é o que costumava acontecer no início de qualquer empreendimento. No início de um empreendimento, você não vai calcular tudo que está acontecendo total, na empresa. O cara vai na intuição, ele tem que ter arrojo, ele tem que ter coragem. E uma palavra muitas vezes usada pelos empreendedores, de fato, é coragem. Então, a gente precisa ter eles precisam ter essa coragem para poder arrancar em algum business. E à medida que a maturidade vai evoluindo, em termos de conta, de cálculo, de gestão, de controle, de governança, essas decisões vão ficando muito mais óbvias. E aí fica mais germânico, de fato, o negócio. Assim, os números estão provando por si qual que é a direção, qual que é a melhor direção. As discussões ficam menores, porque, de fato, as análises foram tão profundas, né? O entendimento do negócio, da situação ficou tão legal, tão bem feito, que o caminho a ser seguido parece quase que óbvio. Foi bom, nós já estamos entregando um negócio mastigado, está todo mundo consensado, provado por A mais B que o caminho que a gente deve seguir é esse, pronto. Fica fácil, entre aspas, fica fácil. Obrigado, Patrick. Pessoal, a gente já está indo para os 5 minutos finais, então eu queria pedir a Sara para fazer os seus comentários em cima da fala do Patrick, e depois deixar um tempinho para a gente poder fazer a amarração aqui final e dar um abraço caloroso para todo mundo. Mas, Sara, bola contigo. A gente apanha muito, né? Mas eu acho que quando a gente começa a construir os não juntos, né? Como o Patrick falou, a gente não tem mais que ser a última palavra, né? Não precisa ser, isso pode, isso não pode. Quando a decisão passa a ser compartilhada com o grupo, esse peso sai do financeiro para ser uma construção do grupo, e aí não é o financeiro que falou não, é o grupo que chegou à conclusão de que aquilo não vale a pena. Essa é a grande construção aí de mudar essa posição do protagonismo, né? E às vezes as pessoas falam assim, Sara, mas você é muito dura. Eu falo, não sou dura, eu estou falando a realidade, né? Eu estou dando a resposta daquilo que você me pediu, só que é uma pena que a resposta que você me pediu não é a resposta que você quer ouvir, né? Então, vamos chegar no meio termo aqui, né? Porque o que a gente fala muito é aquilo que as pessoas não querem ouvir. A gente quer ouvir que a gente está bem, bonita, magra, né? Que a vida é incrível, né? Mas, assim, que pena que a nossa vida não é um Instagram, né? Se ela fosse um Instagram, estava ótimo, mas não é assim. Então, a gente precisa construir isso junto e fazer com que isso chegue num ponderamento consensual. E aí as coisas ficam mais fáceis, né? E quando a gente perde o ego, eu acho, de novo, né? A gente fica num mundo de muito ego, perde o ego e vamos compartilhar, vamos tomar decisões compartilhadas. Eu acho que esse é o caminho aí como acho que foi a Natália que falou, né, da gestão humanizada, é isso. Somos seres humanos, e, em última instância, somos seres humanos que juntos estamos construindo um caminho, né? Cada um está no seu dia,
né, no seu mood e com seus problemas. Isso aí. Sara e Patrick, muito, muito, muito obrigado pelo compartilhamento de experiências tão ricas, né? E de uma Valeu, forma Marcos. tão gostosa, né? Eu acho que foi muito natural esse bate-papo. Vocês foram contando, mesclando ao mesmo tempo conteúdo técnico com a vivência, né? Como é que vocês passaram por essa trajetória. Eu queria só reforçar, né, que aí no chat tem um link para vocês preencherem o formulário, quem quiser o certificado, né? E a Patrícia vai colocar aí agora para vocês o link também do nosso grupo do WhatsApp para aqueles que ainda não estão participando e que eventualmente tenham interesse, né? Já está lá, Paty? Ainda não, né? Você vai estar colocando aí. Nós ainda não temos a data certinha do próximo encontro, né? Mas deve ser daqui a uns 45, 60 dias, é mais ou menos os intervalos que a gente dá entre um encontro e outro. Mas fica aí um convite para que nós interajamos lá no nosso grupo do WhatsApp, está muito dinâmico, muita informação interessante e online, né? O bacana está sendo isso, as coisas estão acontecendo, a gente está recebendo informações ali algum membro do grupo traz informação rica, olha, o STF decidiu sobre isso, sobre a questão tributária e assim por diante. E no mais, eu queria deixar aqui agora um minutinho para Sara e Patrick mandarem mensagem final, mensagem aí de motivacional. Vai lá, Patrick. Não, de forma alguma, só depois de você. Ladies first. Ladies first. Vou deixar uma mensagem motivacional, eu vou deixar espírito Sara de ser, né? Eu costumo dizer que eu não fui contratada para concordar, eu fui contratada para enriquecer. E enriquecer é a gente reunir diferentes pontos de vista. Então, se eu em algum momento discordar ou eu estiver falando coisas que o grupo não está preparado, não estava esperando ouvir, é sinal que eu estou enriquecendo, é sinal de que eu estou trazendo para a mesa outras oportunidades de reflexão, outros pontos de vista. E é o que eu posso deixar de mensagem para vocês. Eu nunca me arrependi de ter questionado um gestor, né? De novo, lembra sempre do abacaxi, né? A gente tem que poder saber como questionar, o momento de questionar e o momento de se colocar. Mas, e eu já falei isso para reporte direto mesmo. Se você quer concordar com alguém que concorde 100% com você, o espelho é um bom companheiro, conversa com ele. Agora, se você quer piramidar e crescer na discussão, aí eu estou disponível. Maravilha, Sara, muito obrigado. Adorei esse seu lado das analogias e metáforas. Muito bom. Agora fica mais claro o seu livro. Escritora, tá? né? Sou escritora, né? Muito legal. Obrigadão, viu? Patrick, vamos lá para você poder voltar a esquiar aí, meu querido. Vamos lá. Bom, eu acho que o certo é o certo, ainda que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, ainda que esteja todo mundo fazendo. Mas a vida não é tão preto no branco assim, é feita de relacionamentos, as pessoas pensam diferente. Eu acho que a gente tem que ter humanidade para entender a maciez e a doçura, ou até mesmo as amarguras que tem debaixo da casca de cada uma das pessoas. E através desses relacionamentos e da aceitação da opinião adversa, que a gente vai ajudando a construir. Eu acho que o contraditório muitas vezes é construtivo e a gente precisa ter paz para poder trabalhar com ele, entender como trabalhar com ele, que assim a gente tem uma contribuição grande a dar para as pessoas e para as organizações onde a gente está inserido. E é isso. Patrick, muito obrigado. Sara, um grande beijo. E a todos que participaram conosco, mais uma vez um agradecimento, não só pela audiência, mas
pela participação nessa comunidade que está cada dia mais vibrante, mais ativa, viu? E fica meu grande abraço e vamos aí para o nosso final de semana, tá bom? Muito Até obrigado, a próxima, Marcos. pessoal. Prazer, Sara. Obrigado a todo mundo que esteve conosco aí. Grande abraço. Valeu. Prazer a Obrigado você, a gente. Muito obrigada aí pelo espaço, Marcos. Muito honrada. E obrigada a todos aí pela plateia, né? Que foi enorme. Exatamente. Gente, grande abraço. Tudo de bom. Obrigado. Um Tchau. abraço. Tchau, Sucesso tchau. para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu.